Fala galera, bom dia, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Dados Críticos para mais um Clube do Livro. Hoje falando sobre o livro do Brandon Sanderson, Warbreaker. Estamos aqui hoje com os nossos membros do Clube do Livro, vou chamá-los. Começando aqui por Carol Canelas, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente para falar desse livro que é Brandon Sanderson sendo Brandon Sanderson, né? Começa devagar, desce uma ladeira e quando vai, você não consegue nem respirar mais. É sobre isso. Porque é uma puta ironia pro nome de magia desse mundo, mas tudo bem. Enfim, né? É isso, levaram minha respiração. Os fãs do Brandon têm um termo em inglês, acho que é Sanvalanche, é um negócio assim, tipo uma avalanche do Sanderson no final. Nossa, faz muito sentido. Os livros dele têm uma tendência a dar uma avalanche de coisas acontecendo e blá 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 blá, e aí acaba. Então... Dá para enxergar esse padrão nos livros que a gente já leu aqui no Clube do Livro mesmo. Foi o Mistborn e o Caminho dos Reis. Esse é o terceiro livro do Brandon Sanderson que a gente lê aqui, não é? Uhum. Se não me engano? Terceiro. Sim, os três têm esse mesmo padrão. É engraçado quando eu estava comentando com o Felipe quando a gente entrou aqui, que é engraçado quando a gente começa a ler muitos livros do mesmo autor, que a gente começa a enxergar as engrenagens, né? Uhum. E é doido isso, é doido. A gente vai falar sobre isso porque esse é um ponto que eu quero tocar demais. Mas antes, já que você chamou ele aí, Felipe, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ler um livro, mas ele não é inclusivo para daltônicos. Pô, se bem que é, né, Felipe? A pessoa pode imaginar a cor, pô. Mas ele sabe o que é, ele sabe o que é o vermelho? Tem que saber se ele tem essa referência. Ah, ele imagina, né? Você que é daltônico, comente aí nos comentários. Você reconhece o cinza escuro do cinza claro? Na verdade, para isso, você precisa ter a quinta elevação? Não, quinta é muito, para você conseguir distinguir as micro diferenças da tonalidade. Aquele cara, né? O daltônico então é uma pessoa que tem, como é que chama? Um descorado? Meu Deus, cara. Sem vida, ela chama? Não, sem vida é uma pessoa que morreu e foi trazida de volta. O descorado é a pessoa que perdeu a respiração. Era eu no final do livro. É isso. Completamente isso, descorado. Né? Ai. Continuando aqui, Kuma. Bom dia, Kuma. Bom dia, galera, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem aí. Que esse livro aqui é complicado. Complicado assim, muita coisa. Mas é bom. É bom, como sempre, né? E também temos Jesse. Bom dia. Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí com mais um livro de Brandon Sanderson. Eu acho que ele tá começando a dispensar apresentações, né, no nosso clube. Toda vez que a gente tem um livro dele, a gente fala super bem. Então acho que a gente já pode esperar coisas muito boas desse episódio de hoje. É um livro muito massa. Dispensa, como eu disse, dispensa apresentações mesmo já. Assim. Então vamos falar sobre o Brandon Sanderson, galera, que é um dos maiores escritores aí, os grandes nomes da fantasia moderna, né? Ele é conhecido principalmente por obras como Mistborn, né? E o Stormlight Archive, né? O Arquivo das Tempestades, acho que é assim, tá sendo traduzido, não sei, é Crônicas da Tempestade. Da Guerra da Tempestade. Da Guerra da Tempestade, olha aí. Ele é conhecido aí por esses livros e por ter terminado também A Roda do Tempo, né? Do Robert Jordan. Então foi ele que terminou os últimos livros, a série lá. Ele é um autor que é muito prolífico, ele produz e escreve muitos livros, muitos mesmo. E o meme é que ele vai terminar Game of Thrones, depois que o Mark... E o Nome do Vento também. E o Nome do Vento também. Cara, ele produz demais, porque toda semana ele faz um vídeo de update falando, olha, tá tantos % de tal livro. E, cara, é impressionante você acompanhar ele. Ele faz palestras no YouTube ensinando pessoas a escrever, né? E uma curiosidade, ele é mormon, tá, galera? Então, o Brandon Sanderson, ele vem lá da região ali de Salt Lake City, nos Estados Unidos, que é uma região muito conhecida pelos mormons, é uma cidade conhecida ali pelos mormons. Eu tava até vendo um documentário outro dia, um vídeo documentário no YouTube, sobre ter vários autores da religião mormon, né, que são muito, assim, parece que a religião, não sei, o documentário argumentava assim, né, que a religião mormon, ela de alguma forma incentivava essa imaginação e a escrita e tudo mais, então é algo que é interessante de se pensar, né, eu não sabia, quando eu fiquei sabendo, eu falei, olha, que interessante, né, o cara não sabia que ele era dessa religião, a gente tem uma imagem completamente deturpada dos mormons, porque é aquela galera que vem fazer, como é que chama, missão, né, no Brasil, não sei se na casa de vocês já teve, mas aqui em casa vinham os americanos aqui uma época, e eles batiam aqui à tarde e tal, e eu aproveitava pra treinar inglês com ele.
não é como se eles não dessem motivo pra gente ter um pouco de preconceito com eles. Você, tipo assim, bem honesto. Eles não têm o melhor histórico do mundo. Porém, contudo, entretanto, nem toda religião tem. Anyway. Então. O Brandon, inclusive, né, é uma questão da religião deles fazer missão, né, ao redor do mundo e tal. E ele fez durante 2 anos missão na Coreia do Sul. Então ele viveu lá e serviu lá como missionário, né, falando da religião e tudo mais. Então tem várias questões culturais, inclusive algumas que dá pra gente perceber nos livros, como xingamentos, costumes e tudo mais. Parece que tem uma grande influência dessa época, né. E além do fato de ele achar muito legal chamar pessoas que são público-alvo, por exemplo, ele fez um livro sobre, sei lá, pilotos de avião. Ele sempre chama alguns leitores pra testar antes, né, que são pilotos de avião, pra ver se ele não falou alguma merda, né, então isso é muito legal. É um cuidado com a temática, né? Eu acho que é importante. E não é todo mundo que faz isso. E é isso, ele escreve muitos livros, né? Ele fez acho que o Kickstarter que mais arrecadou, assim, na história foi dos livros dele, do Projeto Secreto. Exato, né? Que era do RPG também, né? Juntou o RPG com alguns livros e esse foi o maior Kickstarter. Eu vou até procurar aqui para dizer direitinho. Aqui, ó. A lista dos maiores. Não, o maior foi do blockchain, né? Do Ethereum. Mas dentro da área de. Tá entre os maiores, viu? Acho que de RPG ele foi o maior, não foi? De RPG gigantesco. Nossa, acho que pegou alguns milhões aí. Eles eles começaram com 250 mil e foram. O único RPG que superou é o do Critical Role, quando eles colocaram. Porque ele é Critical Role. De Cosmia, né? Enfim, né? E aí eles chegaram a 15, meu Deus. 15 milhões. Milhões? De dólares. É muito dinheiro. O Kickstarter que mais pegou é de quando eles fizeram o segundo livro lá do Vox Machina, que também ia ser tudo pra animação, que pegou acho que 50 em alguns dias. Foi um bagulho, tipo assim, absurdo. É isso. Milhões? Sim, é absurdo. Meu Deus, gente. E as artes são lindas, viu? Todo o pack do jogo é impressionante. Tô ansioso pra ver esse RPG aí. Vamos ver como é que vai ser o sistema e tudo mais, porque se a Cosmio vai ter uma questão de energia, de investidura, que a gente vai ver aí como é que vai ser, cara. Vai ser legal. Espero, né? E eu acho, sobre o autor ainda, eu acho que ele tem essa coisa muito legal, que é de usar a internet como uma ferramenta para estar sempre próximo dos seus leitores, né? Que a gente está muito acostumado com aquela coisa do autor que é distante, que não interage, que aparece em um evento ou outro e tal, uma pessoa mais reclusa, que era mais comum para os autores antigamente, né? E ele usa muito bem as ferramentas que tem para estar próximo, para, nem você disse, atualizar sobre o que ele está fazendo, mostrar que ele está ali, né? Ele interage com as pessoas. Isso faz com que a gente goste ainda mais do trabalho dele, porque não tem como, apesar das pessoas dizerem que não tem como desassociar o autor da obra. Se o autor é um cara legal, né? Fica aí o cutuque para quem entendeu. Se o autor é um cara legal, ele está mostrando ali que ele se importa de verdade com o que está acontecendo em volta, com quem está lendo, com a opinião das pessoas. Isso aproxima ele da gente e faz com que a gente goste muito mais do trabalho dele por causa disso. E ele usa isso muito bem. Exato. O próprio fato de todo ano ele fazer uma palestra sobre escrita criativa, né, que ele dá na universidade, mas ele tem o cuidado de gravar e postar. Toda semana tem um podcast, tem um update. Então, o canal dele, cara, assim, pra quem joga RPG, fica a dica, tá? Felipe que me indicou aqui assistir as palestras. Acho que engrandeceu muito, assim, o jeito que a gente olha pra fantasia, mas também pra RPG. É legal. Infelizmente só tem inglês, mas vale muito a pena quem puder acompanhar. Tem legenda no YouTube e tal, então vale a pena. E ele não fala só dos livros dele, né? Ele usa exemplos de inspiração. Ele já usou o exemplo de Avatar, usou o exemplo do próprio Martin, né? O conceito que o Martin criou de world build, né? Que é o Gardener e o arquiteto. Então ele usa bastante referências de outros também, vários. Mesmo que você não leu nada de Brandon Sanderson, como aprendizado, é muito bom. Ele é amigo do Patrick Rothfuss, né? E ele fala direto do Pat, né? Ele fala, o Pat tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo. Então ele usa várias... Fofoqueiro ainda. E olha o YouTube dele. O YouTube do Brandon é um lugar muito foda. Pra você aprender muita coisa. O Brandon também é conhecido pelos seus sistemas de magia, né? A Hard Magic, a magia lógica. Então, cada livro você vai ter um sistema de magia bem diferentão, mas com regras próprias. Então, é isso. Que você não entende quando você começa a ler,
e com o tempo você vai absorvendo como é que funciona, né? Foi assim isso. com Mistborn, foi assim com O Caminho dos Reis, e eu senti que foi assim aqui também. Quando ele começou a falar das coisas, eu fiquei, não tô entendendo, mas vou confiar que uma hora vai fazer sentido. Um dos motivos que eu gosto dele é isso, porque ele não trata o leitor como um mero babaca, um burro que não consegue entender o contexto. Eu acho que Total. quando o leitor, e até autores de filmes, série tratam assim, tendo a gostar mais. Porque hoje as pessoas às vezes têm preguiça de pensar ou esperar as coisas acontecerem, e pode ser que até trava a galera que for começar a ler. Então, esse negócio que a Carol falou é importante. Sim. Se você achar meio confuso no começo, vai seguindo aí que uma hora vai fazer sentido. É isso. Tem um corte que a galera faz mostrando que as primeiras 160 páginas do Warbreak era isso. É um pouco confuso porque ele tem que dar groundar todo o cenário pra você entender o que tá acontecendo. Porque sem essa fundação você vai ficar, mano, que porra é essa depois? Mas depois melhora, eu prometo. É isso, né? Parece aqueles caras que vê One Piece, né? Que falam depois do capítulo 500, tá muito bom, não é assim não. Mas o One Piece é bom desde sempre, cara. One Piece é bom demais. Nossa, que world build, o Oda é gênio. Sempre. Olha, é bom demais, cara. Mas beleza. E é isso, galera. O livro foi lançado em 2009 nos Estados Unidos e recentemente só que ele recebeu uma tradução aqui pro Brasil, né? Acho que teve uma versão anterior na lei em 2014, mas não tô ao certo, né? Porque a mais famosa agora é a versão que veio pela Trama, agora em 2024 mesmo, e foi lançada, né? Uma versão com a capa lindíssima, né? Muito bonita, colorida, né? Assim como o mundo do livro e tal. Micro resumo aqui. O reino de Halandren, gente, que é o reino ali, ele tá sob o governo de alguns deuses encarnados, né? As pessoas aqui, a alma delas, elas podem doar essa alma através de respirações, né? E elas podem, muitas vezes, doar para outras pessoas que acumulam essa respiração. Quanto mais respirações você acumula, melhor você fica em vários sentidos. Você fica mais forte, você consegue identificar, melhorar as cores e outras coisas, você fica mais sensitivo, né? E tem alguns deuses, algumas criaturas que são deuses reencarnados. Os renascidos. Deuses renascidos, isso. Eles precisam de pelo menos um suspiro, né? Uma respiração por semana para se manter vivos. Mas eles podem salvar alguém dando a vida deles em troca e salvando a vida de alguém, sabe? Então, a sociedade inteira dessa cidade gira em torno aí desses deuses reencarnados, renascidos, né? E tem uma outra cidade, um reino vizinho, né, que é de onde vêm nossos personagens principais aqui, a Ciri e a Vivena, que são princesas. Existiu um acordo, né, de que uma delas, né, a mais velha, a Vivena, ia se casar com o reino o pessoal, do Rei Deus, isso mesmo. E aí, elas são de Idris. Elas são de Idris, isso, é o reino vizinho, né? Isso. Só que, assim, por achar que a mais velha... Achar uma questão política lá, eles mandam a Ciri, que é a mais jovem, né? Que era toda, assim... eu posso viver minha vida tranquila aqui, não tenho que me preocupar com nada. E aí, de repente, ela é mandada pra casar com um deus lá, né? E aí, cara, a gente vai vendo, conhecendo aquela sociedade pelos olhos dela, da galera que cultua os deuses renascidos, já vendo que tem um plot político muito louco ali, né? Ao mesmo tempo em que a Vivena sai pra tentar recuperar sua irmã e salvar ela. Então a gente vê dois lados da sociedade, a parte dos deuses e nobre e a parte da cidade em si, né? É meio que um urban crawl ali, eles viajando a cidade, indo em vários lugares. Tem uma parte de espadachins e traição ali, que é muito legal também. E no final, assim, né, descamba pra uma guerra que tem um jeito muito interessante. Então é um livro muito legal aí. Esse é o resumão dele, assim, né? Tem quantas páginas? 600, né? São 600 e alguma coisa. 660, deixa eu ver aqui. 692, se você contar o apêndice aqui. Boa. O Arcus Arcanum. E se você for ler, é bom saber que vai ter continuação. O Berno já começou a escrever, não tá pronto, mas... Quer dizer, ele começou a escrever, mas não tá nem na metade ainda, mas vai ter continuação. Aí você me quebra, cara. Mas com o final que teve lá, se não tiver continuação também, tá de sacanagem, né? Ué. Vocês não ficaram com a sensação de Idris e Halandren ser, pra mim, lavado, tá? É uma relação com Inglaterra e França, não? Tipo, sendo Halandren uma França medieval, politicamente ou financeiramente, e a Inglaterra sendo tratada bárbaros, no estilo que a gente leu lá, aquele livro Pilares da Terra, eu fiquei com isso na cabeça. Não tinha feito isso não, verdade. Eu também não, mas faz sentido. Eu vou dizer que serve pra qualquer
qualquer coisa, tipo Roma e os bárbaros, qualquer coisa que você pôr. Eu acho que é muito atemporal, porque ele mostra duas. Isso já repetiu, sei lá, quantas mil vezes na nossa humanidade, né? Assim, de ter uma divisão cultural que, na visão de um, faz um ser melhor que o outro, por qualquer razão que seja, e ter essa coisa política e tal. Mas, né, lembra, se você trouxer pro bagulho europeu, lembra um pouco mesmo. Eu falo até pra questão da nobreza francesa se declarar de sangue mais nobre que a Inglaterra no começo, antes da Guerra dos 100 Anos, sabe? Então, Sim, eu fiquei tinha o com Rei isso na cabeça na Sol, né? hora. Tinha o Rei Sol e tudo, sim. Não, e toda aquela coisa dos tratados que eram firmados através do casamento também. Tem uma base histórica aí mesmo. Faz sentido. Legal, não tinha pensado nisso não. Mas tem uma questão de familiaridade, igual como falou, né? Tem algo que se repete aí. É interessante a gente ver esses arquétipos sendo usados, né? Interessante. Sim. E aí vamos falar de personagem, né? Queria saber de vocês, assim, vou começar por você, Felipe, assim, personagens favoritos, já pode falar o pior que você não gostou também. O que você achou dos personagens desse livro? Caralho, você começou pela parte que eu menos gostei. É Ih, mesmo? lá vem. Cara, então, esse pra mim, talvez seja, não que os personagens sejam ruins, tá? Mas vou comparar até com o Elantris, porque é outro livro solo dele, né? Eu gosto mais da criação dos personagens de Elantris, até porque são uma quantidade menor, né? Com relação a esses aqui. Eu não senti ligação muito forte com nenhum deles, sabe? Talvez com a Ciri um pouco mais, que talvez a Viviana tem mais, mas eu acho que talvez ela tenha um pouco mais de vivência. Gostei mais da Viviana no processo final ali, que ela sofre vamos dizer assim, a traição, né, da identidade ali, a gente vai falar um pouco mais disso, mas eu não senti muita ligação, sabe, com os personagens, eu não senti muito medo deles morrerem, eu não senti o plot deles, assim, desenvolvimento da história, mas como é que eu posso falar, tipo, cara, eu não fiquei com apego nenhum, né, é mais ou menos que até eu comparei o anime que tá hypado aí, Solo Leveling, eu gosto do anime, mas é tipo assim, você sente que o cara, no momento nenhum, ele vai morrer, né. Então, eu senti mais ou menos isso, tá ligado? A Ciri tá ali, ela tem uma função a cumprir, vai ter um plot em cima ali, uma traição, que é corte, beleza, a Viviana tá no processo, talvez ela tenha um processo que quase morra ali, né? O personagem que eu mais gostei, se eu tiver que falar de um, foi o Light Song, até Eu anotei também. aqui, que é como é que chama, como é que ficou a tradução? Canto de Luz ficou. Eu O nome gostei de todos eles traduzidos ficou uma grande besta. porque ele é um personagem pra mim que ele quebra como se quase quebrasse a quarta parede, né? Ele indaga Isso. qual que é a função dele, qual que é a função dos deuses, por que ele tá ali. Ele é um cara que ele é arrogante, mas ao mesmo tempo crítico. Ele não se deixa enganar, tipo assim, ele tem um desejo carnal com a outra lá, que eu esqueci o nome, a outra deusa que é meio sapatona lá, Escorar. Só que ele também sabe que ela tá jogando. Então ele é um cara que ele não consegue se encontrar no meio e acaba tendo um sacrifício no final ali que eu nem esperava. Então Sim. talvez ele pra mim é o personagem principal que eu gostei mais. E eu não gostei muito do Vesher, cara, porque ele aparece pouco no começo do livro, ele começa com ele, mas depois ele é só aquele personagem, talvez no começo ranzinza, e aquele negócio no final ali dele ser quem me quebrou um pouco da história. Então talvez eu estaria os dois assim, como que eu mais gosto, o Canto de Luz e o Vesher como talvez o mais ok. Assim. No final a gente descobre que o Vesher é o plot twist, assim, né? Que o Vesher é o Warbreaker, né? Exato. Ele é um deus, né? Ele é um deus renascido, pelo que eu entendi. É o que deixa entender mesmo. É o que deixa O final é meio confuso nesse sentido, mas porque eles passam a história inteira falando sobre o Kalad e o Pacificador sendo duas pessoas diferentes. O que trouxe a guerra e o que terminou a guerra. E no final ele diz que os dois são a mesma pessoa, e é ele. Então, entendi. Quando chega no final que ele fala isso, a gente fica tentando juntar os pontos, pelo menos foi assim pra mim. Tentando juntar quais eram os pontos que falavam do Kalad e que falavam do Pacificador e como eu podia juntar esses dois em um só para fazer sentido dentro da minha cabeça, porque eles estavam o tempo todo falando que eram duas pessoas diferentes. Aquele finalzinho rushado. Pois é. Foi complicado. O que eu sei é que o Vesher, tipo assim, ele aparece em outros livros também, assim como o Royd, tá? Então fica essa curiosidade aí. Então fica essa curiosidade aí que tem mais coisas na Cosmere aí, onde esse personagem aparece. Oi, agora que eu parei pra pensar, que eu falei aqui em voz alta os nomes, Kalad, gente. Parece o Caladinho, né? Exatamente. Eu pensei nem na hora que eu vi esse nome. E se você olhar alguma das funções, você fala, A descrição aparece. Gente. Assim, né? O cara tá criando um universo, né? A gente espera que a galera tenha uns crossovers aí.
Ele foi genial em fazer isso, sabe por quê? Porque, tipo assim, isso força a gente força não, né? Mas incentiva a gente a querer ler outros livros dele. E, pô, como ele escreve 20 mil livros, é dinheiro infinito, entendeu? É um gênio, ele é um gênio. O cara sabe vender, entendeu? Ele coloca essas coisinhas, aí ele deixa respostas assim, perguntas sem respostas e tal. Então, no próximo livro você vai descobrir. Porque nesse Então é daqui, isso. ele não fala, tipo, em um mundo geral, né? Uhum. Ele não fala em que mundo estão inseridas, né? Halandrin, Idris e Pancal, que eles falam também, né? Ele não diz em que mundo está inserido. Pode estar inserido no mundo de algumas das outras histórias? Fica aí o questionamento. E o que acontece assim, e se você leu Stormlight até o fim, sim, com certeza. Porque no sexto livro mostra que tem muito mais nação do que ele tá... Óbvio, né? Porque o cara escreve 20 livros por mês, né? Então é óbvio que ele vai fazer um negócio desse. Mas fica bem óbvio que pode ser, entre aspas, em qualquer lugar. Eu acho que não é no mesmo mundo do Khaled, mas seria um spoiler do porquê eu acho isso, pra eu dar um embasamento. Mas eu vou dizer que não é. Eu vou dizer que pra mim não é. Mas poderia ser. Não, eu entendo que poderia ser em qualquer lugar, isso sim, mas eu digo dentro da Cosmere, onde isso se encaixaria? Se encaixaria dentro do universo de alguma das outras histórias dele? Não sei, eu não tenho que ler mais. Mas assim, a questão é, eu vejo isso como muito legal, mas eu acho que em algum ponto isso também acaba sendo um problema se ele perder um pouco o equilíbrio isso, e porque vê nesse livro, por exemplo, quem já tem esse background vê isso como algo interessante. Eu acho legal quando a coisa ela se fecha dentro do livro em si e deixa algo a mais para quem já conhece. Agora, Sim. quando você precisa necessariamente conhecer algo a mais para fora do livro, para poder aproveitar melhor aquele livro, eu acho que isso já é mais um problema do que uma qualidade, sabe? Porque, Sim. eu tenho que ler esse livro aqui. Tipo as séries da Marvel, né? Eu É sei. isso. Nossa, você tem que ver esse filme. Porra, velho, eu quero ver um filme de herói, eu não quero assistir série de Loki, do caralho, da Wanda. Porra, velho, não. Quero ver o carinha bater na cara de alguém. Então, beleza. Então, sabe, então é um saco isso. E, espero que não, assim, pelo menos até onde eu li, esse é um dos que mais, assim, acontece isso nesse sentido, sabe? Mas ainda assim, eu acho que ele se fecha em si de um jeito não tão satisfatório, a meu ver. Mas eu gostei, assim. Não é aquele não satisfatório que eu odiei o livro. Eu gosto desses plot twists que no final você fala, então é isso. Por mais anticlimático que possa ser, eu curti, entendeu? Então achei foda. Me lembrou Agatha Christie, né? Você só descobre no finalzinho. Sim. Muito Bem no massa, muito finalzinho. massa. E vocês, galera? Você, Carol, que personagem você gostou, não gostou? O que você achou? Olha, eu tô com o Felipe, eu gostei muito do Canto de Luz, porque eu acho que é bem uma coisa que você falou, Felipe, ele é o questionador, e eu acho que isso faz com que a gente se aproxime mais dele. Ele também tá questionando a função dele, a função dos deuses, a função dos sacerdotes, a própria estrutura, né, do complexo dos deuses, né, dos renascidos, a estrutura da religião da qual ele faz parte. Isso faz com que, mesmo ele sendo um personagem completamente away na maior parte do tempo, né, ele tenta se manter distante daquilo e não consegue, acaba que a gente se identifica com ele, porque a gente também está questionando o que está acontecendo, por que isso funciona, como é que é assim. Então, eu acho que isso acaba aproximando a gente dele, mas eu discordo do Felipe no ponto dos personagens. Eu acho, sim, que eles foram bem desenvolvidos. Entendo o que você disse a respeito de não sentir muito medo de perder eles, né, de não ter esse medo, e eu não sei se isso é por causa do background de leitura dos livros do Sanderson, de entender que na maioria das vezes os protagonistas não morrem, ou se é pelo próprio desenvolvimento da história mesmo. Mas eu gostei bastante da Ciri, achei a Vivena, no geral, um grande pé no saco, mas Uma Sansa sem redenção, né? Cara, que garota chata. 90% da história, ela é muito chata. Só que aí, chega um ponto que você vê que ela tá passando pelaquela transformação dela de eu sou superior, ou o nosso estilo de vida é superior, a gente sabe o que é certo, o que é bom, e aí Ela ela era começa a mendiga ver ali. que não funciona. Ela começa a ver que não funciona, que na prática as coisas não funcionam do jeito que a visão limitada dela, de privilegiada, mostra.
mostra. E isso é muito legal, a forma que ele desenvolve isso, né? De forma prática. Ela é tirada do contexto dela para ir para um lugar que ela sempre acreditou que era terrível, e ela fica naquele conflito de que eu gosto ou eu não gosto desse lugar, né? Então, é muito legal ver esse desenvolvimento dela. E chegou no final, eu tava gostando da Viviana. Eu comecei odiando ela, falei, você é uma grandíssima chata, mas... E no final eu gostei dela e eu acho que é muito mérito dele pelo desenvolvimento que ele fez da personagem. Só ia comentar que quando ela vira aquela mendiga lá, me lembrou o Nome do Vento, né? Quando ele tá em Tarbean lá, o Voight, né? Nossa. Só achei que foi tarde, sabe? Eu gostei dessa transformação e eu queria até mais. Sim. Provavelmente vai ter no segundo livro, mas eu fiz a relação dela muito com a Sansa no Game of Thrones, o processo de transformação dela, só que ela demorou. Ela precisaria de um segundo livro ou um pouquinho mais de página. Aí pra mim ela talvez se tornaria até a personagem que eu mais gostei, mas no geral eu concordo contigo. O personagem que eu menos gostei, muito pouco desenvolvido, ele aparece pouco pra quem tá tramando muito, é o Dedos Azuis, que é o administrador, o cara de bancar o começou toda merda, né? Que vira o vilãozão que trai lá, né? Isso, porque assim, ele aparece muito pouco e dá pra ver, sim, que ele tá tramando coisas, porque ele faz ali faz um acordo ali com a Ciri pra eles se ajudarem, porque ela também é de uma outra cidade e tá ali, que é estranho pra eles, é diferente, a cultura é completamente diferente. Dá pra ver que ele tá fazendo essa movimentação com ela, dá pra ver que tem outras pessoas que são do mesmo país que ele, né, do mesmo reino, que estão ali trabalhando junto também. Muitas das pessoas que estão com a Ciri são do mesmo lugar, mas eu acho que ele aparece muito pouco e ele movimenta muito pouco visualmente na história para que a gente se conecte com ele como um vilão, tanto que no final, por isso que eu falei, né, me tiraram a respiração, né, eu fiquei descorada ali, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que você não consegue processar muito bem. Ah, tá, então é ele? Tipo, deu a entender o tempo todo que era o sumo sacerdote do rei Deus, mas aí chega na hora, fala que é ele, e eu acho que ficou uma coisa meio anticlimática, eu não sei explicar, porque ele não teve muito espaço ali. Dedos Azuis é o meu personagem menos favorito. Você como? Cara, eu vou dizer assim, eu concordo um pouco com o Felipe. Eu acho que se a gente for destrinchado, tipo assim, parte mais forte, a parte mais fraca, pra mim, do livro, os personagens são a parte mais fraca. Isso não quer dizer que são ruins. Apenas que eu acho que a construção do mundo, do world building, do plot e das coisas é muito mais interessante do que os personagens que vivem eles em si, pra mim. Nenhum eu não gostei, do tipo assim, de eu achar que ficou menos do que eu achava que teria. Eu acho que eu vi nesse livro todos os personagens como... Não sei se vai fazer sentido o que eu vou falar. Eu vi os personagens não como personagens, em ferramentas pra história continuar. Porque eu tive a mesma sensação que o Felipe. Eu tive uma sensação de que, tipo assim, eu não tinha que temer por eles. E eu concordo com a Carol. O Brandon, ele tem uma tendência, você, entre aspas, não ter que se preocupar com o protagonista. Porém, ele escreve, quando eu li o Stormlight, até o último agora, né? Assim, ele escreve de um jeito que você fala, mano, é agora que ele morre. E nunca acontece. E você fica, puta que pariu. Então, isso pra mim que faltou nesse livro. É um dos momentos de eu ficar em dúvida, tipo, caralho, realmente, vai dar merda, sabe? E eu não sei se é da época que ele tava escrevendo, se ele ainda não tinha essa técnica preparada, ou o que é. E eu acho que faltou um pouquinho. Porém, a Ciri é a minha personagem favorita do livro. Eu gosto muito de todo o rolê dela tá, entre aspas, despreparada e sempre ser jogado isso na cara dela, né? Que, tipo, não era pra ter sido ela, e não sei o quê. E ela, no fim, tramando mais do que todo mundo junto, eu achei sensacional. Gente, o que é aquela menina quicando na cama? Exatamente. Eu gostei muito, muito e muito da Nightblood, mas porque Matheus, tenho um fraco por, tipo, armas sentientes, esse tipo de coisa. Não sei. O item mágico, né? O item mágico. Eu acho muito incrível quando escreve e ficou um personagem foda. Não sei. Sim. Só que se eu falar do porquê mais eu gosto dela, é um puta spoiler também. Não sei. Mas eu já tinha motivo pra gostar dela, vamos dizer assim. Não sei, é o que eu vou dizer. Isso. E daí, eu gostei do Nightblood, e daí o Canto de Luz eu achei legal, porque ele tem uma visão muito similar à que eu tenho de Deus em RPG, que é a coisa de você perguntar o porquê das coisas. Tipo,
por que os deuses são assim? Por que tal coisa acontece? Por que não sei o que acontece? E ele é muito, pra um deus, ele é muito cético, o que eu acho muito legal. Sim. Então, tipo, é muito foda ter, eu acho essa apresentação num livro que eu acho que falta muito em fantasia. Tipo, mano, por que você vai falar tudo que os deuses falam? Por quê? Sabe assim, todo mundo só vai. Eu falo, não, cara, você tem que perguntar por que você tem que fazer alguma coisa assim. Você fala, eu vou. Não, irmão, calma aí. Segura o freio, tá ligado? Então, eu acho muito foda e por isso eu gosto bastante dele. Enfim, mas pra mim a Nightblood e a Ciri, com certeza, são meus personagens favoritos do livro. Não, então, antes de falar os meus personagens, eu queria fazer um comentário de algo que a Carol tava falando. Que eu não sei se só eu que tive essa impressão, mas se a gente pegar a Vivena e o Canto de Luz, eles parecem meio que, eu não sei se contraponto seria a palavra, mas é meio que eles fossem o mesmo em dois mundos, digamos assim, porque o Canto de Luz, ele fala muitas vezes ali que quando ele renasce, ele não lembra da vida anterior dele, né? Então, tipo assim, aquela vida dele é o que ele tá ali preso na mansão lá, né, dos deuses, esqueci o nome agora. Sim. E aí o que ele conhece é aquilo ali dentro daquele espaço. O que ele sabe é meio que o que os outros levam pra ele, e ele não conhece, e ele fala que ele gostaria de ver o mundo lá fora, e ele não vê. E aí a gente tem a Vivena, que ela foi criada a vida inteira dela em Idris, os tutores falando pra ela sobre a vida, sobre o mundo lá fora, sobre Alander também. Tanto é que ela fala, quando ela chega, né, tipo, ela foi preparada, mas ela não estava realmente preparada para tudo que ela vê, e tudo que ela conhecia era também o que falavam pra ela. Então, eu meio que senti isso, sabe, tipo assim, os dois, eles são criados, enclausurados, e claro que ela tem um grande preconceito ali, mas pela forma como eles são criados mesmo, sabe, tipo assim, eles recebem as informações do mundo exterior, e aí ela quebra a barreira que o Canto de Luz sempre fala que queria, né, tipo, ele sempre queria ir lá fora, e ela de repente se vê lá fora. Sim. E aí eu acho que essa é a parada massa, assim, sabe, tipo, porque você fala, caraca, ela está ali totalmente fora do contexto dela, e eu acho que isso é muito legal, e eu senti meio que uma dualidade dos dois, sabe, tipo, é como se eles meio que equilibrassem, sei lá, não sei explicar, mas vocês dão pra entender o que eu quis dizer. Faz muito sentido. Dos personagens que eu mais gostei, eu tive acho que uma percepção, digamos assim, nesse livro, que eu acho que em algum momento eu escolho gostar de determinado personagem. Eu não leio o livro inteiro e falo, cara, eu gostei de tal personagem. Tem um momento que chega do livro e eu falo, eu vou gostar desse personagem aqui. Adotei. Exatamente. É isso. Eu adoto o personagem, gente. É isso. E eu claramente adotei, eu adorei esse termo, eu vou usar sempre agora. Eu claramente adotei a Ciri e a Vivena, justamente porque um pouco do que eu acabei de falar dela e do Canto de Luz, porque as duas são criadas de uma forma e de repente os papéis delas se invertem e elas se veem meio que uma agindo como a outra, digamos assim. Sim. E eu gostei muito dessa troca, apesar de um ponto, inclusive, eu não sei se eu falo isso agora ou depois, talvez eu esteja pulando um pouco aqui a ordem, mas o início do livro, ele me pegou um pouco, porque eu acho que ele não tem, assim, um alerta de gatilho, igual às vezes até o Felipe começa a ler antes, e às vezes ele avisa no grupo, né, de algum alerta de gatilho no livro e tal. Eu acho que esse não teve, mas o início, de certa forma, foi um gatilho para mim, porque aquela coisa do cenário em que a mulher é um objeto e ela está sendo usada para alguma coisa, e isso me pegou um pouco no início. E eu travei um pouco a leitura ali, porque, sei lá, tipo, me incomodou de certa forma, sabe? Mas aí depois deu uma destravada, e a forma como isso é abordado e como elas meio que subvertem, né, sei lá, e usam as artimanhas delas para confrontar isso, sei lá, eu achei isso muito legal.
Sim. Então acho que por isso as duas. O Canto de Luz também, porque exatamente pelo que o Kuma falou, de cara, eu não queria estar aqui, eu não queria ser um deus, eu não soube morrer, sabe? Tipo, eu só tô aqui porque eu não soube morrer. Eu achei maravilhoso quando ele falou isso. Pô, nem pra morrer eu não sirvo. Sim. É o único lugar onde ser um deus é ruim, tá ligado? Nem pra descansar em paz. Exatamente. E eu achei os três, assim, os que eu mais gostei, digamos assim. Mas as duas eu adotei logo no início, realmente. Eu acho que é isso. E eu acho que não tem nenhum que eu não gostei muito, apesar de eu também ter ficado meio no plot ali do Dedos Azuis. Eu fiquei me perguntando onde é que isso estava escondido, porque eu também não... Acho que eu não percebi vindo. Sim. Mas eu acho que é isso, assim, dos personagens. Deixa eu aproveitar e botar aqui a citação do Canto de Luz, porque ele passa o tempo todo dizendo que ele não vai fazer nada, ele não quer fazer nada, ele não, né? Eu só tô aqui para ser e eu não quero me envolver com essa coisa de política, não quero me envolver com coisa de guerra, eu só quero ser. É uma conversa dele com a Faz Corá. Bobagem, disse ele. Você só precisa me prometer que eu não terei que fazer coisa alguma. Então farei qualquer coisa que você desejar. Qualquer coisa que não exija que eu faça coisa alguma. Nada, então. É mesmo? Sim, bem, isso é alguma coisa. Faz Corá revirou os olhos. É um papo de doido. Não tomar decisão, uma decisão em si mesmo, mano. Mas então, É impossível não se comportar, né? Liberdade é você escolher qual estímulo controla o seu comportamento. Mas é Sim. impossível não se comportar. Tero, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando até que a Jess trouxe, porque eu fiquei nessa dúvida, mas não sabia como falar, porque eu não tenho lugar de fala. Então, mas é uma pergunta para a Jess e para Carol. Eu senti nesse livro, talvez por isso que eu não tenha gostado tanto delas, mas talvez não seja elas, talvez seja o problema do Brandes, que as personagens femininas aqui, elas foram salvas em momentos que elas não precisavam ser salvas. Por exemplo, a Viviana, no momento que ela se transforma em mendiga, ela estava para morrer e chegou o cara lá e salvou ela, certo? Sim. Eu acho que isso é um péssimo sinal, sabe? Eu gosto muito do Branderson, mas aí eu comecei a refletir sobre Elantris. E Elantris, a personagem lá, não é. Por isso que talvez eu goste tanto de Elantris, porque até esqueci o nome dela lá. Ela é uma personagem que ela é muito foda, mas em momento nenhum o cara lá salva ela. Então, por isso, talvez que eu tenha gostado. Não sei se vocês sentiram isso. Eu não lembro se a Sirius também sofreu esse processo, mas a Viviane ficou na minha cabeça, sabe? Quando ela ia ser sacrificada no final, o Rei Deus apareceu para salvar ela, com as respirações que ele ganhou do campo de luz. Então, talvez seja essa parte, até dentro do que a Jess falou sobre o uso da imagem feminina, mas talvez assim, por que a personagem não é tão... Ela poderia ser, tipo assim, ter sido ferrada e talvez ter matado alguém pela primeira vez. No momento de desespero, a espada foi pra mão dela, ela matou, sei lá. Assim, porque teve que vir um cara e salvar, entendeu? Isso aqui me incomodou um pouco. Sim. Eu esperava isso da Vivena, pelo menos, porque ela tava com a espada na mão, cara. Ela tava com a espada na mão. Ela podia ter feito o que ela viu o Vashti fazer, que é jogar a espada no meio das pessoas e vida que segue, porque ela não sabe usar a espada, né? Ela até chegou a puxar a espada pro mercenário lá, que inclusive a história dos mercenários é muito interessante, a forma que eles manipularam ela. Eu acho que por incrível que pareça, não tive essa impressão, Felipe. Eu não sei se é porque eu tô lendo um livro de autor agora, né, que eu comentei contigo, que eu vou indicar, e a personagem ela acaba tendo que matar, mesmo ela não quisesse matar uma pessoa, mas ela que teve que matar, ela que teve que fazer esse negócio, então isso ficou na minha cabeça, sabe? Sim. São pontos de vista diferentes, né? E isso acontece bastante quando a gente lê, por mais que a gente perceba que o Brandon Sanderson ele tem esse impulso de colocar personagens femininas que são fortes ou que se tornam fortes ou que se desenvolvem dessa forma, e eu senti isso com a maioria das personagens dele nos 3 livros que eu li aqui para o clube. Tiveram, sim, algumas coisas que foram desconfortáveis, o que a Jess falou ali do início do livro, a coisa da Ciri, principalmente, né, ter sido inserida naquele mecanismo, né,
do complexo lá onde vivem os deuses, porque as pessoas dando banho nela, e aí entra alguém no banheiro enquanto, sabe, tipo, zero espaço pessoal, né? E a coisa de que precisa tirar a roupa e ficar de pé ali esperando o rei chamar ela. Um negócio bastante degradante, se a gente parar pra pensar, mas nem precisa pensar muito pra falar a verdade, mas a forma que ele virou isso depois, eu achei que foi ok. A questão da Ciri, principalmente. E o da Vivenna, eu esperava realmente que ela tivesse puxado a espada e metido louco, o que ela não fez. A gente não sabe também se isso vai acontecer pros próximos livros, mas eu não tinha reparado, é um ponto interessante. Inclusive, eu tava lendo eu sigo muito um blog de leitura, né, americano, assim, e eu vi que os caras tinham postado esse recentemente. Eu fui lá ler depois, pra, tipo assim, ver o que os caras pensaram, né? Assim. E são 2 caras e uma mulher que escrevem. E daí a mulher falou um negócio, eu sou que nem o Felipe, não tem lugar de falar sobre isso, mas eu achei interessante o ponto de vista de uma pessoa que tem, né, o interesse óbvio em como mulheres poderiam ser escritas, esse tipo de coisa, porque tem muito autor de fantasia, eu acho que a gente não precisa citar muitos nomes aí, que a gente vê que muitas vezes a mulher acaba sendo a princesa Peach do rolê, tá ligado? Que ela é só algo pra ser salvo, ou enfim. Assim, e eu acho muito interessante como, olhando de novo, né, assim, uma forma bem leiga, vamos dizer, de fora, parece que o Brandon tenta tomar sempre um cuidado pra escrever uma personagem forte que faça sentido. É óbvio que tem essa cena degradante, que nem a Carol falou, eu acho que essa é literalmente a ideia da cena, é literalmente da raiva e você fica, mano, pra quê, tá ligado? Porque Sim. me dá, lendo Stormlight, lendo Mistborn, lendo todos os livros, o Sanderson parece ter muito não vou dizer problema, como se ele fosse anarquia, não é isso, mas ele parece sempre ter uma veia muito forte de ir contra o sistema nas histórias dele. Assim, e de falar, tipo, por que tal coisa acontece assim, por que tal coisa acontece assim, e, tipo, tentar quebrar um pouco o paradigma, né, que rola dentro das histórias pra, tipo, melhorar, ou pra, tipo, ir pro outro lado. Então eu acho bem interessante que, lendo com outros autores que eu tô acostumado, ele parece ter um pouco mais de cuidado e na forma, né, que as mulheres são apresentadas, e eu acho isso muito legal, porque personagens femininas normalmente são personagens que eu tendo a gostar mais, normalmente. E eu acho maneiro. Sim. Isso é algo que eu acho que ele foi desenvolvendo com o tempo também, né? Nessa segunda era do Mistborn tem alguns personagens que fazem exatamente esse questionamento, né? O questionamento delas é esse, sabe? Atitudes ou não, né? Eu vi uma entrevista também, ele tem um livro para jovem adulto, né, chama Skyward, né, que é piloto de caça e tudo mais, eu li esse também, né, e aí eu tava vendo que tem um youtuber gringa que foi entrevistar ele, e a youtuber falou, nossa, essa é a personagem adolescente que eu mais me identifiquei, e é escrita por um homem, sabe, tipo, ela falou, que isso, como assim, né, então é interessante, porque ele também, eu acho que ele passa, aquilo que eu falei no início, né, ele passa para outras pessoas lerem e tudo mais, dá um feedback, então eu acho que isso é interessante, né, de ser feito, né. Sim, eu acho até que aqui no início do Warbreaker ele faz uma dedicatória para a esposa dele, dizendo que ela ajudou bastante ele no desenvolvimento. Então, deixa eu até ver se eu acho aqui, que é muito legal isso. Agora, tem uma coisa que vocês falaram que eu acho que eu discordo um pouco, que é assim, eu tenho que sentir que o personagem pode morrer, sabe? Eu não concordo muito com isso, porque eu acho que dá pra você criar tensão e criar conflito e ver que tem algo em jogo, mesmo sabendo que o personagem não vai morrer, sabe? Então, a gente leu lá o Cafés e Lendas, que é basicamente isso, sabe? Tem coisas em jogo, às vezes o que vai criar tensão e que você vai falar, vai dar merda, é uma coisa simples, sabe? Sei lá, perder o emprego, sabe? Mas aquilo foi criado de um jeito em que você acha que aquilo pode ter consequências. Acho que mais do que morrer necessariamente ou não, é a questão da consequência, né? Que tá muito relacionado com RPG também. Então, você sabe que não vai ter consequências negativas pro personagem. Aí, beleza, né? Então, ele não vai sofrer, porque eu sei que ele é protagonista, né? Síndrome de Naruto. Mas Meu Deus. Mas é Talvez isso, né? Talvez eu tenha me expressado mal, porque o morrer aqui era o contexto dela, né? No caso da Viviane. Entendi. Sim, É Mas verdade. no caso, por exemplo, café com. Que a gente falou agora, o café com lendas, exatamente. Você fica com a atenção da menina não conseguir a máquina lá para fazer o negócio funcionar, entendeu? Sim. É o clima da parada, a consequência da parada que eu não senti. Eu não senti que essa seria uma consequência se nada desse errado, sabe? Por isso que me tirou um pouco. O que eu quis dizer é mais ou menos isso. A gente falou, eu disse morrer porque é a proporção do mundo, né? Assim, que no Café das Lendas, a gente não imagina que vai entrar um dragão e matar todo mundo numa cena aleatória. As promessas que se faz no início do livro, né? Verdade. Exatamente. No livro do Brandon, que você vê esse negócio com Deus e fala de renascido, ele tá falando, mano,
beleza, morte é um negócio, tipo, importante nesse mundo. Porque muitas vezes ela é ignorada, porque o cara volta. Ignorada, assim, no sentido de, tipo, é factual que pessoas sobrevivem à morte, literalmente, tipo, de uma maneira filosófica, assim, e, tipo, voltam, assim. E mesmo assim, sabendo que pode acontecer, eu acho que é o que o Felipe falou, eu não senti medo. Do tipo, se der errado, eu duvido que vai dar merda. É tipo isso, a minha Entendi. impressão, sabe? Assim. E assim, acho que sobre ambientação a gente já falou bastante, né? Mas é algo que o Brandon costuma brilhar bastante, né? Que é conseguir criar uma ambientação diferente. Cara, esse negócio de luz e tudo mais, ele consegue colocar isso no Ordinary Story de um jeito que faz muito sentido, né? Eu acho que as coisas estão bem coesas, assim. E eu, pelo menos, achei que foi muito foda, né? O que vocês acharam? Não, ambientação maravilhosa. É a melhor parte dos livros dele, sempre pra mim. É como o mundo parece que tá vivo real. Vivo, Hum, né? Sim, sim. Como ele consegue fazer a gente enxergar esse mundo, os volumes, as proporções, as cores, que são muito importantes aqui, né? uhum. E como a gente consegue perceber esses mundos através das descrições que ele faz. É impressionante, porque ele fala pouco e mostra pouco de Idris, a cidade das meninas, mas aquela coisa de nas montanhas, é um lugar mais frio, ficou uma coisa meio Winterfell pra mim, não sei pra vocês. Uhum. Um lugar mais frio, as pessoas só usam roupas cinzentas, porque, né, aquele medo dos despertadores, né, de usarem as cores contra eles. É muito legal e mostrar o contraste com Halandren, que é uma cidade gigantesca, costeira, colorida, muitas pessoas, que me lembrou um pouco Val Royeaux, do Dragon Age, Que é né? inspirado na França, Ó, estamos pegando links. inspirado em Orlando. Sim, e aí lógico, né, que o fato da gente ter muitas referências acaba ajudando nessa percepção, mas é impressionante o trabalho dele, de você conseguir imaginar a coisa das estátuas, né, que são o Exército Fantasma. As estátuas pela cidade, as pessoas decorarem as estátuas, as cores berrantes que as pessoas usam, as favelas, né? A pobreza me lembrou a coisa Tem, tem várias das cidades, né? Como é que eles chamam? Onde os elfos vivem? Os alienários. Os alienários. Então, me lembrou muito isso, e é vivo, você sente a cidade, né? É muito doido. Eu acho, assim, uma coisa que eu senti, né? Em Mistborn eu consegui sentir um tom sépia, né? Imaginei, assim. Aqui já consegui sentir algo bem mais colorido, a não ser nos descorados ali, mas algo bem mais vibrante e tudo mais. E ele até fala isso no começo, nos agradecimentos, né? Que ele queria fazer algo. Ele queria fazer algo mais. Que fosse um Mistborn inverso, né? Então, algo mais tropical nesse sentido, né? Na floresta ali ao redor. Então, foi um pouco do que ele colocou, né? Agora, assim, em questão de ritmo, né? A gente falou um pouco no começo, né? Mas no final o ritmo ele começa a acelerar, porque os plots começam a se fechar, né? Então eu queria saber o que vocês acharam de modo geral, assim, na opinião geral, Zona, sobre o plot, ritmo da coisa, se vocês gostaram, se pegou vocês ou não. Um detalhe na ambientação, porque eu fiquei na expectativa do Canto de Luz ser o fodão, aí trazendo um pouco do meu lado de experiência profissional, né, de engenharia e física, porque cor nada mais é do que frequência de luz, né? Então eu achei que ele poderia manipular alguma coisa, tipo, então eu fiquei nessa expectativa, né? Que ele fosse mexer com algum espectro de luz assim, mas acabou que não rolou. Mas eu fiquei nessa expectativa do cara, tipo assim, ter, sei lá, alguma coisa relacionada com isso. Cara, a narrativa pra mim, eu fiquei um pouco parecido com aquele livro que a gente deu do Leonel lá a Flecha de Fogo, sabe? Sim. Que o final a gente ficou achou rushadão, porque por ser um livro só, né? Então, imagino que escrever um livro só deve ser muito mais difícil do que escrever uma trilogia, né? Porque você fechar tudo numa história. Então, por isso que eu achei o final rushado, mas eu entendo também que também não poderia demorar muito mais, não. Tipo assim, agora, como falando que pode ter mais um livro, pode ser que agora seja um pouco mais rushado do que eu imaginava. Mas pensando, como eu pensei que era um livro só, pra mim foi um rushado ok. Não foi um rushado, meu Deus, nossa senhora, aconteceu muita coisa na última hora, assim. Aconteceu de fato, mas não me tirou, né? Não me tirou. Flecha de Fogo me tirou um pouco mais, sabe? É um rushado que fez sentido, né, no final. Assim, você fala, beleza, dá pra entender. Flecha de Fogo, acho que ele rushou tudo no último capítulo, se não me engano. Assim, minha cabeça era isso. Aqui já deu pra perceber a história assim caminhando. Opa, tá terminando o livro aqui. Sim. Eu achei que o plot no geral é bem bom, mas assim, ele é uma coisa que eu acho genial, né? O plot, quando você analisa de fora, é simples, tipo a ideia, mas ele faz complexo de uma maneira muito interessante, que não parece, é uma coisa que o Felipe sempre
fala, e eu respeito muito, ele não te trata como idiota, ele não, tipo, te entrega tudo na mão pra você, tipo assim, não tem que interpretar nada e tal, assim. Mordo. Então, é um livro em alguns lugares que, tipo, te dá uma coisa que você pode interpretar de um jeito ou de outro, que você pode entender de uma maneira ou de outra. Tem algumas discussões sobre algumas coisas, inclusive, em alguns fóruns, a galera que lê muito Brandon Sanderson, né? Sim. E eu gostei. Eu acho que no geral é bom. Eu concordo com o Felipe. Eu acho que é um pouco rushado. Eu descobri essa semana, na verdade, que vai ter continuação. Porque eu tava procurando e falei, cara, é estranho o Brandon escrever hoje em dia só um, né? Eu pensei. Assim. Eu fui procurar ele e tá falando, ok, faz sentido. Tá ligado? Assim. Mas eu gostei. Eu achei bom. Eu acho que umas, sei lá, 80 páginas a mais talvez faria essa sensação de, tipo, não ter sido tão rushado em algumas coisas, mas acho que não atrapalhou, no fim, tipo, a qualidade. Eu acho bom, eu gostei. Bacana. Eu concordo no fato de ter sido rushado, mas é aquilo que eu falei lá no início, né? Eu acho que faz parte da engrenagem do Sanderson. Essa coisa de setar a história e aí, com o tempo, você vai vendo que aquilo tá se encaminhando para uma questão, tem sempre uma virada em algum ponto do tipo, isso aqui que você acreditou que era verdade, não é. O final, desespero, terror e pânico. Eu fiquei confusa por causa da história lá né, de dar a entender sempre que era o sacerdote e depois era o administrador. Achei que, no fim, os outros deuses não terem se envolvido de alguma forma, né? Apesar deles terem sido muito pouco desenvolvidos, né? Era só para dizer que tinha aquela galera ali, de não citar que nenhum outro deus tenha se envolvido de alguma outra forma, além da Faz Corá e do Canto de Luz, que no final tiveram uma função importante deles ali. Achei sim um pouco rushado, mas uma coisa que o Felipe falou lá no início também, eu achei que ele fez bem, que foi a coisa da alternância, uma coisa que a gente estava falando antes, né? Da alternância entre os personagens, mesmo na hora do terror. Porque você está vendo o que está acontecendo com o Canto de Luz, você está vendo o que está acontecendo com a Ciri e com o Rei Deus, você está vendo o que está acontecendo com o Vasher e a Vivena. Todo mundo está no meio do caos. Realmente, a sensação é aquela de que você não vai conseguir respirar enquanto você está fazendo isso. Mas eu queria umas paginazinhas a mais para conseguir respirar, pelo menos depois do final. Mas, no geral, eu achei bom o ritmo, no geral. Eu concordo com o pessoal sobre a narrativa e tudo mais. Mas enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando aqui que, realmente, né, tipo, a gente percebe que é um padrão dele, e talvez porque o processo para ele, tipo assim, o caminho seja mais importante do que a chegada, não sei. Então, a gente passa mais tempo nessa caminhada, né, do que realmente no resultado final. Fiquei pensando isso agora, assim, tipo, talvez seja essa a ideia, né, eu não sei. Faz muito sentido. Para mim é claramente intencional mesmo dele, sim, fazer isso. Sim. Eu concordo com a Jess. Eu acho que é bem uma marca dele, tipo, eu acho que é aquela coisa que você pode esperar de algum autor. Tipo assim, Lovecraft, vai ter racismo. Que não sei o que, vai ter não sei o que. Tipo assim. Cara, domingo, 10h50 da manhã, não ativa o meu rage não, cara. Eu tô concordando com o rage. Mas o Branderson, a gente fala Brandon Sanderson falando Branderson, né? Sim. Mas ele falou numa palestra, né, que ele até tentou, na época que o Martin começou a escrever Game of Thrones, começou a fazer muito sucesso, escrever Green Dark, né, fantasia sombria, né? Mas ele falou, velho, não é minha coisa, eu gosto de mundos mais felizes, né, do heróizinho, né? Então essa é a minha vibe e eu vou fazer aquilo que eu gosto de fazer e que eu acho que eu sou bom. Mas é isso, né? Ele tem momentos green, né, mas ele não é o tempo todo. É isso. Vamos falar então opiniões gerais, galera, pra gente fechar então indicações. Vou começar por você, Jess. O que você achou aí? Assim, se tiver algo a acrescentar, né? Opinião geral a gente já entendeu, né? Mas se tiver algo pra acrescentar mais ou quiser colocar aí, se você indicaria e alguma indicação sua. Não, acho que eu consegui falar tudo que eu tinha pensado sobre esse livro. Eu indico sim, como eu falei, talvez no início ali dê aquela travada, dependendo de quem estiver lendo, mas eu indico continuar, passar por cima dessa parte, porque
ele melhora depois. É um livro muito bom, eu super indico. E eu não tenho nenhuma indicação hoje, mas eu posso talvez indicar o do mês passado, que eu não sei se vai aparecer na gravação. Então eu vou indicar o 7, de novo, do André Bianco, que é um livro muito bom. Bom E é pra isso. caralho, meu. Nossa, é bom demais. Eu vou ler ele ainda, eu vou ler. Continuando aqui com umas. Nunca leu Brandon Sanderson? Esse é provavelmente um ótimo livro pra você começar. Ele te dá uma ideia do que o autor é. Cara, você vai achar a mesma ideia aqui, só que literalmente 2 vezes mais quantidade no Stormlight Archive. Sim, né? No Caminho dos Reis, assim. O padrão de escrita dele é bem parecido. Então, se você curte, você quiser mais, só continuar procurando, porque ele lança aí um livro todo ano, literalmente. Então você consegue ler de boa. E a minha indicação é uma que eu já dei, mas eu vou continuar dando, porque é ótimo, que é o Palavras de Radiância, que é o segundo livro, a sequência do Caminho dos Reis. Sim. E é bom demais. Boa. Isso aí. E você, Felipe? Pô, eu indico o livro sim, né? Eu tinha dado 4 estrelas lá na época que eu mandei no Instagram lá. Talvez hoje eu dê 3.5. Só pra galera que 3.5 não é ruim não, tá, gente? É um livro, tá entre um bom e muito bom. Só esses detalhes aí que me tirou um pouco. Talvez pelo meu estado de atual, varia muito, né? A gente comentou sobre isso. Na época de um leitor aí, você tá num momento diferente. Eu tô num momento de gostar mais de personagens do que de mundo, o que é um pouco estranho, porque eu sou o cara gosto do world building, né? Mas eu acho que, já falei nos últimos 2 podcasts nossos, é que o que tem me trazido para os mundos são os personagens. O que tem não me trazido, me permanecido lá, me faz gostar, procurar mais sobre o mundo, seriam os personagens. Eu entendo que são eles que criam as relações. E, de fato, eu não gostei tanto desses personagens aqui, mas não que sejam ruins. Talvez eles não tenham me conectado no momento atual que eu estou de leitura. Mas é um bom livro, né? Um muito bom livro para você ler. Se você não conheceu o Sanders, é legal você começar por ele ou por Elantris. Eu começaria por Elantris, mas é de cada um. Mas, de fato, você tem que ler ele se você quiser ingressar nesse loucura que é a Cosmera aí. Eu vou indicar um livro, meu primeiro Romantasia, que eu achei que eu não ia gostar. Eu gostei, terminei ele ontem, né? Inclusive, Quarta Asa, que é um livro que estava bombado no TikTok. Quem me indicou foi a Mia. É bom. E é um livro bom, é um livro. A autora, assim como o Sanderson, ela não trata o leitor como um idiota, no sentido de word building. Inclusive, ela usa um critério que eu não tinha visto em outros autores aqui. A personagem, né, ela participa de um monte de desafios, e para ela se concentrar, ela tem um background assim, meio que de bibliotecária, né, vamos dizer assim, de escriba e tal. Ela começa a recitar livros que ela leu. Então ela usa isso como critério para falar de word building sem ficar infodumping, tá ligado? Então eu achei isso genial na escrita dela, assim. E eu só tomaria cuidado para você ler o capítulo 30, porque ele é... Se você, vamos dizer, eu vou dizer assim, vai entrar no capítulo 30, entra com um pouquinho de cabeça aberta, assim, vai ser um pouquinho melhor pra você. E com fone de ouvido, por favor, não faça igual eu. Eu tava no audiobook, então... É verdade. Ele é um livro fácil de ler, é um livro assim, não é complexo, ele é bem direto, então a leitura é muito fácil e eu acho que é uma excelente introdução para o universo dela e eu vou continuar lendo. Deixa eu falar um negócio aqui, acabei de lembrar. Você que tá ouvindo, não seja um babaca que acha que só porque um livro é escrito de maneira fácil, ele é ruim. Assim. Porque o que eu vi de gente falando mal do Quarta Asa por isso é idiotice, gente. Assim, o livro ele pode ser escrito de forma fácil e ser ótimo, como esse livro é. Então dê uma chance. Ele é escrito de forma fácil por um motivo, é isso que eu vou dizer. E tem aquela, todo mundo leu, Mia, se você estiver ouvindo a gente, você causou isso. Beijo. Todos nós lemos. Eu li também o livro por indicação da Mia. A gente conversou bastante sobre isso depois, porque existe ainda um preconceito muito grande com autoras, mulheres, né, escrevendo sobre fantasia. Então, é muito legal a gente perceber que hoje está tendo um destaque muito grande para isso, por causa desse que eles chamam de romantasia, né, porque sempre tem um romance envolvido. Nunca vi ninguém chamar livro de autor masculino que também tem romance de romantasia, mas tudo bem, não vamos começar a abrir uma polêmica agora. É fantasia, tem romance, escrito por uma autora mulher. A história te prende para uma caceta. Quando você vê, você começa a ler assim na tranquilidade, porque, como o Felipe falou, é um livro fácil de ler. Quando você vê, você tá imerso naquilo, você tá fisgado pela história. E não é um livro pequeno, viu? Ele é um livro grande. Eu preciso dar outro rage agora aqui, que o Farol falou. Me poupe também, né, galera? Você joga um D&D, tu tem mais de 30 anos, todo mundo que joga D&D tem romance na mesa e fica tomar no cu, né? Caralho, mano. O rage. Exatamente. Nossa, que raiva. Mas confesso que eu tive que desviar da piroca voadora, porque senão eu ia pegar no olho, tá?
Mas Os foi muito móveis bom. quebrando e raios, e meu Deus. Mas Beleza. inclusive, eu percebi o tanto de autoras, tanto de autoras femininas que eu não li. Eu fiz um inventário dos livros que eu tenho físico e eu percebi que eu só tinha lido até hoje 5 autoras, né? Nossa, Então, é isso que eu tô pretendendo ler agora até o final do ano, para me dar pra ver, até para fazer essa comparação, hein? Tipo assim, sim. qual que é a diferença, né? Estilo de escrita, principalmente desenvolvimento de personagens, então eu tô nessa pegada. Provavelmente as minhas próximas indicações vão ser de autoras aí. Tem que ler Jane Austen, né? Jane Austen tá aqui, o Grupo Preconceito tá aqui pra me ler. É muito bom. Comprei. Não. O Orgulho Preconceito é muito bom mesmo. Beleza. Carol, sua indicação, sua consideração final aí? Bom, acho que ficou claro, gostei pra caramba do livro. Brandon Sanderson, sendo Brandon Sanderson, como sempre, é bom demais, super indico. Essa coisa de ser um livro fechado em si, apesar dele ter agora uma continuação planejada, o fato de ser um livro fechado em si é muito legal, porque você consegue entender todo esse universo e é uma forma legal de iniciar a leitura dos livros dele. Super indico. Leiam. A minha indicação hoje, eu vou fazer duas, na verdade. Eu vou indicar, como a gente estava falando de autoras, histórias de fantasia de autoras, eu vou indicar mais uma vez, eu já indiquei muito, uma autora italiana, Licia Troisi. Ela tem várias séries eu tenho 3 trilogias dentro do mesmo universo, que são as crônicas, as lendas e as guerras do mundo emerso. São 3 trilogias. Eu já ouvi falar disso aí. É muito bom. Personagens femininas fortes, que a gente gosta, dentro de um cenário de fantasia muito rico. Inclusive, eu tenho que reler, cara. Eu amo esse livro. A galera que eu vi. Desculpa cortar aqui, lembrei agora. A galera que eu li compara muito ela com. Como é que é o nome do cara do Discworld lá? Esqueci o nome do maluco. Terry Pratchett. Isso! Compara muito ela com ele. Eu não sei. E eu fiquei muito curioso, porque eu gosto dos livros dele. Eu não sei. Eu falei, Pois leia. caramba, Leia! Fica aqui a minha indicação feminina do dia. E vou indicar também o livro que eu li esse mês, além do livro do clube, que é o segundo livro de Dragon Age. Vou indicar os dois, né? A gente leu no ano passado O Trono Usurpado, e esse ano eu li O Chamado, que é o segundo livro. Achei o primeiro melhor, mas ainda assim, como fala de uma parte muito importante da lore de Dragon Age, que são os Guardiões Cinzentos, eu achei muito legal, mais contexto para a história. Tem o terceiro livro, que é Despedaçado? Acho que é isso mesmo, Despedaçado. Isso, que eu pretendo ler esse ano ainda também. Ganhei ele no final do ano passado, eu pretendo ler também. Então essas são as minhas indicações. Isso aí, galera. Também gostei bastante do livro. Fica aí minha indicação para quem quiser ler. Recomendo Brandon Sanderson. Tô aí numa vibe. Eu fui contar, já li mais de, acho que uns 12 ou 15 livros dele já. Nossa. E pretendo continuar lendo. É bom demais, né? É bom Tô demais. terminando agora a segunda era da Mistborn, né? São 4 livros. Infelizmente, o último não tem em português, tive que ler em inglês, mas vale a pena, cara. Nossa, muito bom. Eu queria indicar, já que a gente tá falando isso, então, eu vou indicar uma autora, a Robin Hobb, que é minha autora predileta de fantasia, cara, que nossa, meu Deus. Apenas E maravilhosa. o segundo livro, eu vou falar pra vocês, se o primeiro já é foda, o segundo do Navio Arcano é melhor ainda, só que é pesadíssimo, tá, galera? Então, e assim, pelo que eu li sobre o que tá pra acontecer, parece ser pior ainda, então vai gatilho aí de coisas pesadíssimas, né? Abuso, esse tipo de coisa, assim, mas ela pra mostrar a crueza, né? A crueldade do mundo. É muito bom, cara. O Robin Hobb é foda. A explicação do que são os navios é um negócio, assim, mind-blowing, muito foda. Então é isso. Tem que ler. A gente fica, então, até mês que vem, né, galera? Então, obrigado aí pela sua presença, como sempre. Tem dados críticos aí, você pode se tornar um membro. Então, no Discord você vai saber quais são os próximos livros, caso quiser acompanhar conosco. Inclusive, as reuniões acontecem gravadas ao vivo domingo de manhã lá. Então, se quiser acompanhar uma gravação ao vivo ouvindo lá, pode também. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Um abraço pra vocês e tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Eu